Paz do Senhor a todos. Se você tiver de fácil acesso à sua Bíblia, pedir para que você abra no Salmo de número 61. Esse vai ser o salmo da nossa leitura oficial referente a essa aula. Tá? Hoje eu estou aqui com uma Bíblia que ela é uma versão revista e corrigida. Então talvez a que você tiver aí seja um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. Amém? Então vamos fazer a nossa leitura no Salmo 61, que nos diz assim: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu santuário para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse aí é a nossa divisão, né? Nós estamos nos Salmos de Libertação. Na aula anterior nós tivemos os Salmos 59 e 60. Quero só fazer um adendo aqui, que talvez, como esse canal é um canal público, e talvez você está vendo essa aula aqui, essa aula, nós estamos nas nossas aulas presenciais na nossa igreja, tá? E nós, excepcionalmente, nesse domingo, dia 5 de dezembro de 2021, por conta de uma festividade, nós transformamos a nossa aula presencial numa aula online. Tá? Então você não vai encontrar, se você é de fora da nossa comunidade, você não vai encontrar as outras aulas que passaram, nem as que virão, tá? Porque nós estamos na nossa escola bíblica presencial. Tá? Então talvez apareça um outro vídeo que vai ser gravado numa situação muito específica como essa, e por isso então que esse é o único vídeo que tem no canal para o livro de Salmos, tá? Mais uma reposição aí de aula por conta do cancelamento da aula presencial. Então vamos lá. O Salmo 61, ele é um salmo atribuído a Davi, um salmo real. Tá? Esse salmo nós vamos encontrar nele evidências de elementos de lamentação, que a gente vê, por exemplo, lá no Salmo 13, e elementos de fé, que estão presentes lá no Salmo 23. Tá? Já citei que ele é um salmo real. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Tá? Ele é um salmo real que aponta para Davi como rei, tá? O rei Davi, mas ele aponta para o grande rei, o rei dos reis, tá? Que haveria de vir. Tá? Todos os salmos aí a gente viu que ele tem um título, ele tem um sobrescrito, e novamente a gente está vendo um sobrescrito aí que já é bastante conhecido da gente por conta de outros salmos, que é Negnot, tá? Que quer dizer sobre instrumentos de cordas. E aí a gente vai ver isso aí, esse título, esse sobrescrito Negnot em outros salmos, tá? Salmo 4, 6, 54, 55, 67 e 76. Tá? Então salmos que também usam essa expressão aí, Negnot.
Então, o versículo de número 1, ele começa, o verso de número 1, ouve, ó Deus, o meu clamor. Essa expressão, digamos assim, que ela é muito característica dos salmos de lamentação. Tá? Então, os salmos de lamentação, sempre eles vão começar com essa expressão, ouve, ó Deus, o meu clamor. Tá? Então, se a gente fosse pegar o salmo ali no primeiro verso, vou tentar fazer uma classificação. Sempre que a gente tiver essa expressão, a gente fala, olha, esse salmo aqui é um salmo de lamentação. Então, Davi, o que ele está fazendo? Ele está clamando ao Senhor, rogando para que ele ouça a voz do adorador, do crente que está passando ali por um momento difícil, atribulado. Né? Se vocês pegarem essas referências aí, Salmo 5, 2, Salmo 5, versículo 2 e 3, o Salmo 17, 1, vocês vão ver essa mesma característica. Tá? O salmista rogando ao Senhor durante um momento ali de turbulência. No verso 2, fala desde o fim da terra. Tá? Então, qual que é a ideia? A gente viu que os salmos, por serem um estilo poético, ele faz muito uso de figuras de linguagem. Tá? E aqui, quando Davi ele usa essa expressão desde o fim da terra, é uma metáfora que ele está usando ali para descrever este afastamento da presença de Deus, tá? Nesse momento que ele está vivendo. Tá? E qual que é a estratégia dele para contornar essa situação, para deixar essa situação mais confortável, nem tanto traumática? Tá? É então orar para voltar à presença da rocha, que como ele cita lá, que é mais alta do que ele. Tá? Então, a ideia aí é que ele vai se refugiar nessa rocha que é Cristo. Tá? E alguns elementos da Bíblia, a gente vê que elas apontam, né, para Jesus Cristo, por exemplo. Então, quando a gente pega esse elemento rocha e a gente resgata a nossa memória, lá quando nós estudamos Deuteronômio, no capítulo 2, nós vemos então a primeira menção ali de Deus como a rocha do crente, lá naquela passagem envolvendo Moisés. Tá? Então, a primeira vez que foi usado ali esse elemento rocha como a figura de Deus para o crente foi lá em Deuteronômio 2:4. Tá? Voltando aqui para a esfera dos Salmos, tá? Não é aqui o único lugar que nós vamos ver essa associação, tá? de Deus como uma rocha. Tá? Outros salmos também vão abordar essa temática. Tá? Ela vai fazer parte, por exemplo, lá do Salmo 62, esses salmos que estão relacionados aqui, ele traz esse mesmo tema, a rocha no simbolismo representando Deus. De modo semelhante, a ideia de Deus como um refúgio, um abrigo, ele também é encontrado largamente em outros salmos. Tá? Então, Salmo 14, outros aí, nós vamos encontrar essa ideia de Deus como refúgio, um abrigo, tá? Onde aquele que teme ao Senhor encontraria esse local, tá? Onde haveria proteção, livramento, e aí personificando a figura de Deus. Tá? Então, Deus como um refúgio, um abrigo. O versículo 4, tá? Vamos relembrar aqui. Versículo 4. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Tá? Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Tá? Então, a primeira parte aqui, que é o que a gente vai falar agora.
habitarei no teu tabernáculo para sempre. Tá? Então, habitarei traz a ideia sólida de uma determinação do salmista. Eu habitarei, é uma afirmação. No Salmo 15, essa mesma palavra ela é usada como uma referência para um adorador de Deus. Tá? Então, o salmista ele se compara a um hóspede, vamos falar assim, que tem um cartãozinho de fidelidade. Muitas vezes você vai em algum estabelecimento que você compra, ou em hotéis que você visita sempre, você ganha um cartãozinho lá de fidelidade. Olha, você juntou 10, você ganha uma diária grátis. Ou no comércio, olha, se você juntar 10 aqui, você ganha um brinde, você ganha um desconto. E aí a ideia do Salmo 15 é esta, né? Daquele adorador eterno, aquele um hóspede que tem uma carteirinha de fidelidade, que está sempre ali na casa do Senhor, que é o tabernáculo, a igreja, a gente trazendo para os nossos dias. A parte B, tá, desse versículo 4, abrigar-me-ei no oculto das suas asas. Essa figurinha, né, da nossa aula presencial, a gente está muito acostumado com ela. Né? Ela traz uma ave, tá, que ela está super segura debaixo das asas da ave mãe. Então tem confiança, tem ali como um local seguro. Então, para o salmista, a ideia aqui do tabernáculo, que ele era vamos pensar assim, um hóspede, um cartãozinho de fidelidade, é porque naquele local ele encontra um local com segurança, com confiança, assim como essa figurinha aqui dessas aves estão encontrando nas asas da mãe. No versículo 5, o pronome tu, se os irmãos lerem aí, pois tu, ó Deus. A ideia aqui é dar uma entonação, dar uma evidência à figura do verdadeiro Deus. Tá? Então, o Davi está comemorando aqui a obra de Deus na vida pessoal dele e também do povo israelita. Quando a gente pega nesse mesmo versículo, nós vamos ver a palavra herança. Herança, aqui ela tem a ideia, quando a gente estudou primeira, segunda reis, nós vimos que a figura de um rei era muito importante para o povo israelita. Então, tanto lá em primeira e segunda reis, foi até tema de trabalho nosso, nós vimos determinadas situações, num determinado trabalho nós classificamos, olha, existiam reis bons, existiam reis maus, porque a ideia do rei ali é que levasse, guiasse o povo, levasse o povo ali para verdadeira adoração, colocasse ele no trilho, não deixasse ele, né, se desviar ali para os lados e seguisse um determinado alvo. Tá? Então, a herança aqui tem esse sentido, que uma nação era colocada sob responsabilidade da figura do rei para que ele governasse com responsabilidade. A herança aqui também, e quando a gente traça se a gente pegasse esse Salmo 61 e transportássemos ele lá para o Novo Testamento, o que nós poderíamos traçar como um link, traçar como um elo? Essa herança é uma referência a Jesus Cristo como o Rei Salvador. E aí, pensando agora, quando a gente falou aqui de Davi, que ele recebeu a herança, uma nação para governar com responsabilidade, quando a gente vê esse sentido de herança apontando para o Novo Testamento, e aí nós falamos da figura de Jesus Cristo como um Rei Salvador,
então que receberia as nações como herança para governar eternamente. Que temem o teu nome, é uma expressão que a gente encontra muito na Bíblia para descrever ali a piedade do povo de Deus. Tá? Então essa expressão é muito comum aí falando daqueles que temem ao Senhor, temem ao Deus que eles adoram. Tá? Então aqueles que adoram ao Senhor, aqueles que respeitam, tem ali o Deus como uma referência admirável. Então, o temer aqui, vamos pensar no nosso dia a dia, a gente com os mais idosos, por exemplo, pegando um adolescente, né? A gente pode falar aquela ideia de respeito, de um certo modo ali, reverência, não vamos pensar em adoração, né? Não consigo achar uma palavra melhor, mas de reverência àquela pessoa de muito mais idade, que tem uma bagagem, tem um conhecimento, tem uma ampla gama de experiências da sua vida que ela pode ser compartilhada ali com o idoso. Tá? Então é um respeito, uma veneração, uma admiração. Pronto, a palavra que talvez estava fugindo era essa, admiração. Os versículos 6 e 7 falam de muitas gerações, para sempre. Então, evidentemente, é uma referência aí ao legado longo, ao reinado longo ali de Davi como o rei da nação israelita. Da mesma forma, pensando esse salmo em uma perspectiva escatológica, tentando criar um link para ver o que ele está apontando, a gente vê ali o reinado de Jesus Cristo, o reinado eterno, o Rei dos Reis. Misericórdia e verdade, nesses versículos 6 e 7, nós podemos entender que essas duas palavras juntas, elas trazem o significado de fidelidade. Tá? Quando você pega ali João 1,14, nós vamos ver lá em João 1,14 as palavras graça e verdade. Estão andando aqui em paralelo. Tá? É como se elas andassem aqui em paralelo. O que nós estamos vendo aqui no Salmo com João 1,14. Tá? Estamos falando da fidelidade. A ideia é essa, fidelidade. O Salmo, por exemplo, o Salmo 23. Como que essa fidelidade é apontada? É apontada usando duas palavrinhas, bondade e misericórdia. O Salmo 61, ele acaba sendo, então, uma evidência ali que o rei ele está sendo guardado, está sendo protegido, está sendo visto com toda atenção, com todo carinho, através da lealdade, tá? Da amorosa lealdade da parte de Deus para com o rei, para com seu filho. O versículo de número 8, que é o final, ele fala os meus votos. Tá? É uma referência aos votos de louvor que nós vemos lá no versículo de número 5. Vou ler o versículo de número 5 de novo. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Tá? Então, votos, ele agora fala que vai pagar os votos. Os votos que ele fez lá, que ele declara lá no versículo de número 5. Falou, eu tinha feito um voto e o Senhor me ouviu. O versículo 5 fala isso. E aqui no versículo 8, que é a nossa conclusão desse capítulo, ele reforça então o pagamento desses votos. Amém? E aí vocês também encontram essas referências de votos
no Salmo 22, no Salmo 66 e no Salmo de número 76 também. O salmista ele sempre foca nessa questão dos votos. O Salmo de número 62, ele tem a ideia de uma forma um tanto eloquente, quando você está falando, né, quando a gente fala, alguém está falando eloquente, ele está ali com aquele entusiasmo, tá? A mesma coisa que o salmista, tá? Ele está chamando a atenção de uma forma muito consistente, muito eloquente, passando muito essa segurança que o crente ele pode confiar na vitória de Deus sobre os seus inimigos, tá? A vitória, a salvação, ela só é encontrada em Deus. Tá? E aí me traz agora a memória, nem tinha pensado, mas agora falando, aquele versículo chave. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no Deus de Israel. Então a vitória, a salvação só era possível por intermédio de Deus. E a gente vê muito isso agora entrando, se a gente entrar no contexto militar, quando a gente fala que podia Israel lutar com 1.500 soldados e o outro exército tivesse 10.500. Olha a discrepância, o 8 e 80. Mas a vitória é certa porque a salvação vinha da parte de Deus e Deus estava com o povo de Israel. Amém? Jeduntum, novamente falando do sobrescrito, que é aquela partezinha que vem depois do título do Salmo. Se você pegar o Salmo 62 aqui, nessa Bíblia que eu estou, ela fala, qual que é o título desse Salmo? Exortação que se confie somente em Deus. Qual que é o sobrescrito desse Salmo? Salmo de Davi para o cantor mor sobre Jedutum. Quem que era Jedutum? O que é Jedutum? Jedutum, como nós já vimos, já foi um tema de lição, ele é o dirigente de uns corais do templo. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 9, que você vai ver essa referência. E aí, pensando num processo evolutivo, um processo de até pensando lá na frente de uma passagem de bastão, tá? Nós vamos ver agora os descendentes de Jedutum, que era esse dirigente, fundando um coral no templo, que está lá em 1 Coríntios 16. 1 Coríntios não, 1 Crônicas, que é Crônicas. E aí, como lição de casa, uma das lições de casa dessa aula online, para que a gente possa computar presença, computar os pontos, eu quero que vocês respondam para mim onde mais a gente encontra essa referência de Jedutum. Né? Mega dica. Está um pouquinho para trás, porque a gente já viu isso, já foi lição de casa, e tem alguma coisa lá para frente também. Tem algum outro salmos que a gente vai ver ainda que também fala de Jedutum, tá bom? Categoria extra desse salmo, ele pode ser também classificado como salmo de sabedoria. Então, os versículos 1 e 2 do salmo de número 62, há uma declaração muito abrangente, muito firme, muito concreta, tá? de Davi ali, ele falando da sua total dependência que ele tinha de Deus. Tá? Então esses dois versículos, eles são uma declaração
para que todo mundo soubesse da dependência ali que o salmista tinha de Deus. Espera somente. Davi, ele coloca ali a sua esperança na vontade suprema do Deus a quem ele servia. Tá? Então ele vai falando ali, vamos falar assim, que ele estava falando para a alma dele. Esse Salmo 62 começa: a minha alma. Tá? Então que a alma dele esperasse somente no Senhor, no Deus vivo. Também nesses dois versículos aí, nesse que a gente está estudando agora, os versículos 1 e 2, fala minha defesa. Tá? É uma mesma palavra que nós vemos no Salmo 59. Tá? No Salmo 59, o versículo 16 e 17. Tá? Nos diz assim: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porque tu foste o meu alto refúgio, a proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha. Cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Então, no Salmo 59, os versículos finaizinhos lá, ele usa também a ideia de defesa. Não serei abalado. Então, assim como lá no versículo 6 que nós vamos chegar, ele fala. Agora vamos pensar numa rocha, tá? E aquela musiquinha das crianças lá, que um homem ele construiu a sua casa na areia e o outro construiu na rocha. Veio a tempestade, a casa que estava na areia acabou, já era, perdeu. Mas a casa que estava construída na rocha, ela resistiu. Então, o salmista, quando ele está falando agora da confiança em Deus, tá? Ele não vai ser abalado com nada que pode acontecer, porque ele está bem alicerçado. E aí o versículo 6 ele vai reforçar essa ideia, ele vai trazer esse tema de novo. Não serei grandemente abalado. Tá? O versículo 6, o versículo 1 ele usa o grandemente, no versículo 6 ele tira o grandemente, mas ele fala: não serei abalado. O versículo de número 3, ele fala: até quando? Então Davi agora, ele faz uma referência aos inimigos, aqueles que estão apurrinhando ele, que estão atormentando. E o desejo de Davi é então que o juízo divino caia sobre a vida deles. Maquineis o mal. A ideia disso aí é tramar, fazer o mal a alguém. Então esse era o que os inimigos faziam contra Davi. Nunca lembro se foi na aula passada, ou foi na aula anterior, ou foi na aula passada e na anterior. A gente viu alguns salmos que Davi, ele sempre se comparava os inimigos como lobos, como os animais selvagens, que eles estavam o quê? Eles estavam prontos para dar o bote. Então eles estavam ali olhando aquele cenário todo que Davi estava, talvez em dificuldade, mas louco ali para avançar, para dar o bote, para matar, ou até para jogar, como se diz, afrontas. Ah, onde está seu Deus? Mas você não é o servo do Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel? E aí você, vamos pensar, né, numa figura de linguagem, caiu nesse poço aí, ó, quebrou a perna, está aí nesse local aí, onde está seu Deus? Então eles só estavam aguardando essa oportunidade, só estavam esperando ali para despejar ataques, despejar afrontas.
Ainda nesse versículo de número 3, eu reproduzi ele aqui no slide. Serei mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Meus irmãos, como lição adicional, nós precisamos entender o que o salmista quis dizer com isso. Tá? Uma parede encurvada, tudo bem, mas o que é uma sebe? O que ele quis dizer quando ele usou a palavra sebe? Sebe pouco segura. Tá bem? Então, como uma segunda lição de casa, vocês precisam responder o que é sebe, como que a gente pode falar de outra forma, qual que é o significado que traz essa palavra aqui para esse versículo de número 3. O salmista então fala, espera somente. Então, quando a gente pega o primeiro versículo, ele fala, a minha alma espera somente em Deus. Lá no versículo de número 5, ó minha alma, espera somente em Deus. Então é uma auto-reafirmação. Eu já falei para esperar em Deus e eu estou reforçando. A única saída é que você, ó minha alma, espera em Deus. A minha esperança, a gente pode entender, olha, a minha expectativa, tá bom? Os versículos de número 6 e 7, eles estão dentro desse tema que nós estamos falando agora, de reafirmação. O versículo 6, ele é uma reafirmação do versículo 2. E o versículo 7, por sua vez, está reafirmando o versículo de número 6, tá bom? Então aqui nós temos a reafirmação e depois mais uma reafirmação daquela proposta ali. Os versículos 8 e 10 fala confiai. Então Davi está falando para os justos, ao versículo 3. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Qual que é o foco desse aqui? Está falando com um ímpio. Tá? Até quando? Estou perguntando, estou numa linguagem popular, eu estou enquadrando os inimigos. Até quando maquinareis o mal contra o homem? E aí a parte B fala a consequência desse que eu estou indagando, que eu estou colocando na parede. Serei morto todos vós. Já o versículos de número 8 e 10 é uma palavra agora dirigida para a igreja, para os justos, para a comunidade. Confiai nele, ó povo em todos os tempos. Tá? Qual que é o objetivo? É transmitir então uma lição de confiança. A mesma confiança que nós vemos lá no Salmo muito conhecido de número 40. O versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, é a confiança, era essa a lição, era essa a ideia que o salmista queria passar. Então, no versículo 7, a ideia de Davi aqui é passar que vale para ele, também é válido para todos os cristãos, todos os israelitas, todos aqueles presentes ali na comunidade, que faziam parte da comunidade. O versículo 11, ele usa vamos falar uma expressão, um linguajar próprio, que ele fala uma coisa duas vezes. Quer ver? Vamos ver o versículo de número 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi.
Como que é essa linguagem? Ele começa, vamos falar assim, falar de uma quantidade, e aí, na sequência, ele reforça que é muito maior do que aquilo. Aí, então ele falou, uma coisa disse Deus. 2 vezes a ouvir. Então, na verdade, Deus falou uma vez, tornou a falar, e eu estou ouvindo isso pela segunda vez. Olha que interessante, a mesma estratégia que lá em Provérbios é utilizado. Provérbios 30. Não vamos ler todos, não, vamos ler só o 11 e o 12, por exemplo, os versículos. Há uma geração, de existir, né? Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração, existe uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavado a sua imundícia. Último, versículo de número 13. Há uma geração, existe uma geração, cujos olhos são ativos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Então ele está reforçando, existe uma determinada característica. Só não tem essa característica, existe essa outra. Existe essa outra também. Então ele vai dando, aumentando essa significância, essa unidade. A ideia então por que ele usa então ele usa esse tipo de linguagem aqui? A ideia, a estratégia é reforçar que ele ouviu a mensagem de Deus claramente, com muita certeza. Esta é a ideia que o salmista quer passar. Misericórdia, a gente já está na aula presencial vendo bastante. Misericórdia ali é o amor fiel da parte de Deus, esse amor que está presente na aliança com o povo, que sempre está reforçando ali que o povo fosse fiel. Tá? Então é o amor ali presente na aliança do Senhor para com o seu povo. O versículo de número 12 ainda fala a cada um. Esse a cada um aqui está falando de Deus como um juiz verdadeiro. E um juiz verdadeiro, íntegro, aquele, vamos pensar agora no juiz físico, tá? Que ele não aceita suborno, ele olha, seu alvo é a lei e que seja feito a justiça. Então, na figura desse, tirando a possibilidade de juízes corruptos, a ideia então é o pagamento, a sentença, que uma causa é julgado verdadeira, imparcial, que aquele que de fato sofreu, aquele que tem direito, ganhe aquela sentença. Então, o versículo de número 12 fala: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então, vai ser pesado na balança e aí vai ser dado a sentença verdadeira, sem suborno, sem jeitinho, vai ser julgado, vai ser dado o veredito de uma forma ali concreta, de uma forma verdadeira, de uma forma justa. O Salmo de número 63 também é um salmo real. Vamos pensar assim, misturado com um salmo de fé. Qual que é o pano de fundo? Qual que é a base, o contexto que esse salmo ele está inspirado? Ele tem então a ambientação dele
está na perseguição de Saul a Davi, que nós encontramos lá os relatos em 1 Samuel, dos capítulos de número 22 até o de número 24. A figurinha aí mostra aquela que nós vimos lá quando Davi teve a oportunidade de matar o rei, mas ele não matou. Ele não era Deus. Então, está dentro desse contexto aí dos capítulos de 22 a 24 de 1 Samuel. Se você quiser relembrar, vai lá na sua Bíblia e lê esses capítulos. E aí depois você volta para esse salmo que ele tem esse ambiente de inspiração. Ó Deus, Tu és o meu Deus. A abertura desse salmo que nós estamos vendo agora, elas demonstram uma confiança em Deus, tá? Mas não deixa de demonstrar, não deixa de evidenciar: eu estou confiando em Deus, mas eu estou passando por um momento muito conturbado. Olha o Salmo de número 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? E agora, o Salmo que nós estamos, 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. E aí agora a continuação de uma forma mais... com uma segurança maior do que o Salmo de número 22. Nem segurança, né? Uma preocupação um pouco menor. O Salmo de número 22 ele traz essa aflição, né? Então o de número 63. Ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, olhando esses dois, são palavras de fé e um momento um tanto conturbado. Então fala, tem sede, te deseja. Por que o salmista está usando essas expressões? A grande realidade é que ele está longe do santuário de Deus, do templo. Lembra a história que está se baseada em 1 Samuel, capítulo 22 a 24? Está fugindo, está sendo perseguido. Então agora ele sente o desejo, a vontade, relembra o tempo que ele tinha disponível, que ele podia entrar e sair ali do templo, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. O Salmo de número 42, ele reforça essa necessidade, esse desejo. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, o santuário ele ficava num determinado lugar. Ele estava lá em Nobe, 1 Samuel 21. Davi foi lá buscar a presença do Senhor. E aí depois, agora pensa na evolução que Davi nos fez, vamos pensar como um prefeito. Olha, esse prefeito aqui fez isso, fez aquilo. Vamos até pensar, né? Eu vi uma propaganda esses dias na internet falando que aquele entorno ali da rodoviária vai virar uma mega construção, se tudo acontecer isso mesmo. Então no futuro fala, olha, na gestão de fulano de tal, olha como que era a rodoviária, como ficou, virou um complexo. Assim, a mesma coisa da via. Evoluíram no decorrer do tempo. O santuário, mais tarde, ele foi transportado para Jerusalém. O que o salmista está expressando aqui no Salmo 63, nos versículos 3 e 5? A sua alegria por ele conhecer a Deus e a sua determinação ali agora em louvar a este Deus por toda a sua vida. A benignidade, já vimos bastante, pode ser traduzida por amor fiel. Te louvarão, a ideia aqui é pensar num coralzão, coral, um ato público, vocal, todos louvando, todos engrandecendo o nome do Senhor, exaltando, glorificando, louvando ao Senhor.
Levantar as mãos, né? Levantar as mãos ao Senhor, levantar as mãos aos céus, faz parte da adoração, faz parte da adoração. E ela tem a ideia de dependência, da nossa dependência a Deus, o reconhecimento do seu poder, da sua majestade. Então essa é a ideia de levantar as mãos como um símbolo de dependência, um símbolo de reconhecimento do poder, do esplendor, da majestade do nosso Deus. Se fartará, te louvará com alegres lábios. Então, quando o salmista ele entra na presença do Senhor com louvores, ele vai encontrar aquilo que tanto ele almejava. O que ele tanto almejava? A minha alma tem sede de ti. A minha alma está buscando um refrigério. Então, ele entrando na presença do Senhor com louvores, ele então agora iria se satisfazer, ele ter esse refrigério. O versículo de número 5, nessa Bíblia aqui que eu estou, ela fala assim, que talvez seja um pouquinho a gente tentar entender, um pouquinho difícil compreender, falar, mas o que ele queria dizer bem aqui? Fala assim, ó, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca se louvará com alegres lábios. Mas aquele tutano, gordura, a NVI, sempre eu estou falando para vocês, né? E vou repetir aqui porque talvez alguém esteja assistindo, não é da comunidade, não está acostumado. Sempre é bom você ter uma outra Bíblia, numa linguagem diferente. Gosto muito da NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, e da NVI, a nova versão internacional. Olha como o versículo 5 na NVI clareia qual que é a ideia que o salmista quis passar para a gente. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Então a ideia que ele passa aqui é, olha, vai se fartar como um rico banquete. O versículo 6, deitado em seu leito, o salmista continua mantendo o seu pensamento em Deus. Então ele está lá, está deitado, está refletindo, está pensando nas coisas, mas ele está com a mente ali, o seu pensamento em Deus. Vigílias da noite, está no plural, né? Vigílias da noite. Então os israelitas contavam a noite ali em 3 vigílias. E ali, Davi está com insônia, está passando por uma dificuldade, está passando por um problema. E durante esse período, primeira, segunda, terceira vigília, ele dirige a sua alma à adoração. Tá? Ele está agora louvando ao Senhor. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. O pensamento dele está no Deus. Meditar, falar sobre coisas de Deus ou preencher a mente dele com sua sabedoria. Tá? Acho que a segunda parte aqui cai mais, cria um link, um elo mais com mais sentido. Ele ia preencher a mente dele com a sabedoria de Deus. Os versículos 7 e 8, a sombra das tuas asas, Salmo 91, que a gente conhece bastante. Fala, ele te cobrirá com as tuas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Então é aquela expressão de fé em Deus. Igual aquela figurinha que a gente acabou de ver lá das aves, se refugiando nas asas da mãe. O mesmo poder que foi utilizado lá atrás para libertar o povo de Israel das garras de Faraó, no momento que Davi estava vivendo, seria
esse mesmo poder que livraria ele, que daria amparo para ele. E agora, se a gente trazer para o nosso contexto, esse mesmo poder lá do Êxodo, o mesmo poder de Samuel, de 1 Samuel, que essa história está acontecendo, na inspiração do Salmo 61, é o mesmo poder para os nossos dias. Tá? O mesmo Deus que livrou Israel, o mesmo Deus que livrou a Davi da perseguição, da morte iminente que ele estava por conta da perturbação de Saul, é o mesmo Deus que no nosso presente ele vai livrar, ele vai libertar o seu povo. Amém? Os versículos de 8 e 9, Davi ele prevê a destruição dos seus inimigos, tá? E aí ele compara que os inimigos eles seriam levados lá para o deserto. Um estado selvagem, onde ficam as raposas, onde ficam os animais ferozes. Tá? Então os inimigos deles teriam essa destruição, seriam levados lá para o deserto, um ambiente hostil, onde tem só uma vida selvagem, esses animais selvagens como as raposas do deserto. Versículo 11, né, fala, mas o rei se regozijará em Deus. Então, esse rei aqui, de fato, é uma referência ali a Davi, a figura de Davi, tá? Ao próprio Davi. Quando ele se tornou rei, então ele encontrou essa plena alegria em Deus. Ainda no versículo 11, qualquer que por ele jurar. Então é uma referência a todo aquele que crê no Senhor, falando de confiança. Então se a gente lê o versículo 11, vamos ler o versículo 11 todo. Mas o rei se regozijará em Deus, que é aquela primeira parte que a gente estava comentando. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Finalizando a aula aqui, no Salmo 64, né, só relembrando que na nossa programação, para que a gente consiga cumprir a meta, vamos falar assim, de ter a nossa confraternização lá em setembro, cada domingo a gente precisa tratar 3 salmos. Vai ter situações que vai ter um salmo um pouquinho mais longo e outras situações que a gente vai ter um salmo que seja curtinho, que a gente consiga absorver numa aula, para sempre ter esse equilíbrio. Numa aula eu só tive 2, mas na próxima eu tenho 4, equilibrei, voltou a ter 3 salmos por domingo, tá bom? O Salmo 64 é um salmo que ele possui elementos de lamentação, como a gente vê no Salmo 13. Ele tem também elementos de imprecação, que está no Salmo 136. Mas indo um pouquinho mais a fundo, ele é um salmo de sabedoria. Ele compara os justos e os ímpios, dá os seus destinos, dá o destino de cada um. Então, é uma oração. Se você pegar o versículo de número 1 do Salmo 64, ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Então, é uma oração. Esse Salmo 64, né, essa introdução aqui, fica muito claro quando eu citei para os irmãos que a gente está usando algumas categorias, foi o segundo slide, né, se os irmãos lembrarem, a gente sempre está vendo, a gente está nessa categoria, depois vai ter uma outra categoria, a gente dividiu os salmos aqui em 4 categorias, mas muitos autores não gostam de fazer categorias de salmos, porque corre o risco de você encontrar 150 categorias. Um exemplo desse salmo aqui, ó, 64. É um salmo que a gente está falando que ele é de lamentação, ele também tem aspectos de imprecação e também um de sabedoria. Então a gente não consegue falar, é só um salmo desse tipo. Ele acaba sendo um salmo muito abrangente. Então, versículo 1, ouve, livra, é o brado
do salmista, que a gente vê muito nesses salmos de lamentação. Por exemplo, o salmo de número 13. Já a minha oração, ele remete muito ao salmo de sabedoria. Tá? Então, a ideia desse salmo é dar esse contraste entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E isso acaba sendo a chave dos salmos de sabedoria. Já nos termos seguintes ali, o termo oração, ele pode dar a ideia de queixa. Tá? Então, quando está falando de oração, se a gente fosse achar uma outra palavrinha, ele pode dar uma ideia, ó, ouve a minha queixa, ouve a minha, entre aspas, reclamação, o que eu estou relatando aqui. Que é a mesma ideia que vai passar ali no Salmo 52, no Salmo 102 e no Salmo 142. Esse salmo aqui, em particular, ele indica então uma contemplação. O salmista, ele estava contemplando o fim dos perversos, o fim dos inimigos, o fim daqueles que queriam o mal para a vida dele. Nos versículos de 2 a 6, relata a arrogância dos ímpios e a sua trama, novamente como um animal selvagem que fica ali de tocaia contra a vida dos justos, é um tema muito comum nos Salmos. Então, provável que esse exemplo aqui eu já dei várias vezes, do animal que fica na tocaia, que fica ali pronto para dar o bote. Essa é a ideia que passa ali da arrogância dos ímpios. Quem os verá? Qual é a ideia que passa aqui? Os perversos ou eles desconhecem ao Senhor, não acreditam, ou conhecem, mas não se importam. E o Senhor é aquele que contempla os justos, é aquele que vai vingar os justos. Então, os inimigos eles não passarão ileso, eles não vão ter sorte, porque o Senhor, que é aquele que contempla, vai julgar. Então, os justos, os ímpios, em um dado momento, passarão a conhecer, nem que for na marra, vamos pensar assim, mas eles sofrerão as consequências. Os versículos 7 a 10 fala a alegria de confiar no Senhor, que ela não pode ser descrita, é indescritível, não dá para expressar em palavras. A alegria de se confiar no Deus, a alegria de se confiar naquele que vela pelo seu povo. Quando nós colocamos os nossos problemas nas mãos do Senhor, nós podemos repousar, nós podemos descansar, porque nós sabemos que Deus tem o melhor para as nossas vidas. De uma forma semelhante, a gente pode até apropriar a expressão que nós vimos nesse salmo de número 62, se eu não me engano, e 62. Não serei abalado, tá? Não serei abalado. Então a preocupação do futuro deve ser entregue ali ao Senhor. Ele sabe o melhor e Ele tem planos para nós, o melhor para as nossas vidas. Ainda finalizando, todos os retos de coração. Então uma referência para o justo, aqueles que vão se regozijar em louvor a Deus com fervor. Amém, irmãos? Então, finalizamos essa aula online. No próximo domingo nós retornamos à nossa aula como de costume presencial. Só foi ali para dar uma folga, sabendo que esse final de semana ia ser bastante corrido. Amém? Respondam as perguntas e na próxima aula a gente estará lá, se assim Deus nos permitir. Amém? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Um excelente domingo para todos.